Imagina abrir uma mensagem e descobrir: você tem um parente distante de outro planeta. Agora segura essa. Esse outro planeta fica na nossa própria galáxia, é habitado por bilhões de humanos. Sim, humanos, mas que não se parecem mais conosco porque são do futuro. E se os aliens que tanto imaginamos fossem, na verdade, versões futuras de nós mesmos, o quão à frente estariam? Seríamos capazes de entender uns aos outros e, principalmente, o que esse encontro significaria para a humanidade de hoje. Antes de embarcar nesse salto temporal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente transforma hipóteses ousadas em conversas que dão nó na cabeça do melhor jeito possível. Bora! Vamos voltar para 1947, deserto de Roswell, Novo México. Um objeto misterioso cai. A versão oficial fala em balão de alta altitude. Décadas depois, relatos, memórias e interpretações se acumulam. Entre as teorias mais provocativas, uma se destaca. E se não fossem alienígenas, no sentido clássico, mas visitantes humanos viajando no tempo? Se esse for o caso, não é nós e eles. É nós e nós mais adiante. De repente, o fenômeno deixa de ser sobre discos voadores e vira uma conversa sobre ancestralidade, evolução e destino. Em vez de invasão, talvez estejamos olhando para um espelho atrasado. Como humanos do futuro chegariam aqui? A física já nos provoca com a dilatação do tempo. Em velocidades próximas à da luz, o relógio dentro da nave anda mais devagar do que o nosso. Em termos práticos, um trajeto de 60 mil anos-luz poderia durar para quem está a bordo poucas décadas, digamos 60 anos, enquanto para nós se passariam 60 mil. É uma ponte estranha entre agora e depois. Se futuros humanos dominam essa engenharia, poderiam estudar o nosso presente como quem visita um museu vivo da própria origem. O século XXI vira vitrine. Decisões energéticas, digitais e biológicas que definem milênios à frente. Nós seríamos a primeira temporada do que eles se tornaram. E como eles se pareceriam? As imagens clássicas, cabeças maiores, olhos grandes, corpos mais esguios, podem ter mais plausibilidade do que parece. Se cérebros maiores seguem vantajosos para processar informações complexas, a caixa craniana tende a ficar mais volumosa e arredondada. Em mundos mais frios e com pouca luz, olhos maiores ajudam na captação. O que hoje soa alienígena pode ser apenas um retrato falado do nosso amanhã. A idade também muda o jogo. Para cruzar distâncias cósmicas, viver mais deixa de ser luxo e vira ferramenta. Biotecnologia, terapia gênica e nanomedicina poderiam desacelerar o envelhecimento e estender a vida há séculos. E a superpopulação? Se chegaram nesse nível, provavelmente já aprenderam a otimizar energia, espaço e recursos. Pense em cidades verticais, habitats orbitais em anéis, agricultura de precisão em ambientes fechados e reciclagem quase total de matéria. Não é só viver mais, é viver melhor, com menos impacto e mais eficiência. Longevidade sem sustentabilidade não se sustenta. Agora, tecnologia não seria só algo que eles usam, seria algo que eles são. Hoje já brincamos com implantes auditivos, próteses neurais e chips subcutâneos. Imagine isso multiplicado por décadas de avanço. Interfaces cérebro-máquina discretas, tradutores neurais instantâneos, memórias expansíveis sob demanda. Lembra dos relatos em que eles falam diretamente na mente das pessoas, na língua nativa de cada um? Não precisa chamar de telepatia, pode ser transmissão mente-mente via rede neural implantável. Em uma fração de segundo, ideias complexas viajariam sem ruído, sem sotaque e sem dicionário. Se comunicação deixa de ser barreira e a diversidade de linguagens se funde numa malha de compreensão universal, o diálogo entre ontem e amanhã vira negociação. O que eles podem nos contar sem quebrar o nosso caminho?
Quais paradoxos precisam evitar? Existe uma ética do tempo com regras rígidas de não interferência? Algo como observar, sim, alterar, não. Mapear doenças sem entregar curas. Registrar guerras sem impedir. É cruel, parece frio, mas seria o preço de manter a linha do tempo estável, pelo menos segundo as regras que eles adotaram para não apagar a própria existência. Se até aqui esse papo acendeu sua curiosidade, faz um pit stop. Deixa o like agora, compartilha com aquela pessoa que vive te mandando teorias e comenta temporais para eu saber que você chegou nesta parte do vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo discussões que desafiam o senso comum. Voltamos à viagem. Por que, afinal, eles voltariam? Um motivo elegante é a arqueologia temporal. Cientistas do futuro estudando as camadas do passado. Só que, em vez de escavar fósseis, visitam períodos críticos. O nascer da era digital, a corrida espacial, as viradas climáticas, as pandemias e as grandes revoluções culturais. O século XXI seria uma mina de ouro, um intervalo curtíssimo em que a humanidade aciona alavancas que definem os próximos milênios. Entender como tomamos decisões aqui pode ajudar o futuro a compreender suas próprias cicatrizes e talvez preveni-las em linhas alternativas que eles observam, mas não habitam. Outra possibilidade, eles enfrentam um colapso que nós ainda podemos evitar, não para salvar a gente, lembra das regras? Mas para colher dados que faltaram na época deles. É como dizer, daqui vocês não conseguiam ver o quadro todo, nós também não. Viemos completar a imagem. Perturbador, mas também reconfortante. E se o encontro de fato acontecesse? Imagina o protocolo. Eles não chegam queimando a atmosfera com show pirotécnico. Aparecem discretos, talvez camuflados. Nossos sensores captam anomalias, líderes são informados, a internet enlouquece. Então, uma transmissão breve em todas as línguas e em todas as mentes. Somos vocês de muito adiante. Não venham nos buscar. Não há atalho, há caminho. Um choque cultural imediato e, ao mesmo tempo, uma paz estranha. Se são nós, há continuidade. Não é invasão, é espelho. É parentesco em escala cósmica. O que mudaria na prática? Educação ganharia uma nova camada, linhas de possibilidade. Física incluiria exercícios que antes eram ficção. Como estabilizar janelas temporais? Biologia investigaria protocolos de longevidade com horizonte realista. Filosofia ficaria deliciosa. Livre-arbítrio versus determinismo. Identidades estendidas por séculos. Ética de editar o próprio corpo. Religião abriria debates profundos sobre propósito e transcendência. Cultura explodiria de criatividade, misturando estética ancestral e futurista. A arte do presente dialogaria com a memória do amanhã, e vice-versa, em ciclos de influência que atravessam o tempo. Há também o lado difícil. Desigualdades poderiam aumentar se o acesso a conhecimento de ponta ficasse concentrado. A tentação de copiar tecnologia sem entender fundamentos pode gerar acidentes, e governos teriam de lidar com pânico, conspiracionismo e o risco de transformar tudo em arma. Por isso, num encontro assim, transparência vira moeda mais valiosa que ouro. Informação aberta, etapas graduais, colaboração internacional. Sem isso, repetimos no presente os erros que eles vieram justamente estudar no passado deles, que é o nosso agora. Agora, a pergunta incômoda. E se eles já estiverem aqui? Não do jeito cinematográfico, mas como observadores silenciosos, colhendo dados, testando hipóteses. Satélites que não são nossos. Sondas microscópicas invisíveis a olho nu. Presenças que piscam do nosso tempo para o deles. Se isso for verdade, o que você diria a um tataraneto que nasceu daqui a 20 mil anos e hoje trabalha como cientista do tempo? Eu diria, leva essa mensagem.
Estamos tentando. Falhamos muito, mas aprendemos rápido. Continuem nos estudando e cuidem de onde vocês vieram, daqui. Talvez o maior presente desse exercício não seja provar nada, e sim ajustar nosso foco. Quando pensamos nos aliens como humanos do futuro, paramos de ver monstros e começamos a ver responsabilidades. O ar que respiramos agora é a herança deles. As escolhas energéticas, a forma como tratamos uns aos outros, a coragem de investir em ciência, tudo isso vira carta enviada a quem ainda vai nascer. E se um dia esses visitantes confirmarem que são nós, o abraço será mais fácil. Já estaremos nos reconhecendo nos olhos grandes e curiosos deles. E se a maior tecnologia do futuro não for viajar no tempo, mas viajar na empatia, olhar para trás, para nós, sem arrogância, sem paternalismo, com a humildade de quem sabe que cada era fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Se cultivarmos isso agora, talvez a visita nem seja necessária. Talvez a gente mesmo construa o futuro que nos visitaria. Se este vídeo te fez pensar em possibilidades que você nunca tinha considerado, dá aquele like que fortalece, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. E me conta nos comentários, se você pudesse enviar uma única pergunta aos humanos do futuro, qual seria?